Graça e paz, querida igreja. Amém? Você está feliz de estar aqui na casa do Senhor essa noite? Motivo de muita alegria de nós estarmos aqui, celebrando ao Rei, celebrando ao Senhor, mas também, especialmente, celebrando a vida do pastor Luiz. Privilégio de poder participar desse momento tão significativo na vida do meu amigo e com essa preciosa igreja, nossa segunda casa. Nos sentimos tão bem aqui, tão bem recepcionados sempre por todos os irmãos, por cada um que nos acolhe. Isso é muito bom, né? Se assim já é bom aqui na terra, irmãos, imagina quando for lá no céu, hein? Glória a Deus, glória a Deus. Vamos ficar de pé nesse momento para nós podermos ler a palavra do Senhor. Quem não me conhece, meu nome é Robson, sou pastor da Vale das Bênçãos lá em Campo Belo. Está aqui também a minha gatinha, a Regina do Robson, né? E é muito bom de nós estarmos sempre aqui. Por favor, vamos abrir a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo a Filemão, versículo de número 4. Filemão, a partir do versículo 4, diz assim a palavra do Senhor. Em reverência, vamos ler a palavra. Diz assim as Sagradas Escrituras: sempre dou graças a meu Deus por você em minhas orações, pois ouço com frequência de sua fé no Senhor Jesus e de seu amor por todo o povo santo. Oro para que você ponha em prática a comunhão que vem da fé, à medida que entender e experimentar todas as coisas boas que temos em Cristo. Seu amor, meu irmão, tem me dado muita alegria e conforto, pois sua bondade tem revigorado o coração do povo santo. Coloca a mão no seu coração, vamos orar agora o Espírito Santo. Vamos pedir para que Ele fale conosco, depois desse louvor tão abençoado, das canções, de podermos ofertar e dizimar, expressar nossa fé, nossa confiança na nossa vida financeira no Senhor. Vamos agora pedir ao Espírito Santo para Ele falar conosco na sua palavra. Peça a Ele para poder perscrutar o seu coração, para que nessa noite você seja alimentado pela palavra viva, que desceu dos céus, que se encarnou. Espírito Santo, nós oramos a Ti nessa noite. Tua palavra diz, ó Pai, que o Senhor Jesus foi assunto aos céus, mas deixou Deus aqui na terra o Espírito Santo para nos conduzir a toda a verdade. O Espírito Santo que nos guiaria, nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Fala conosco nessa noite, Espírito Santo, que o Senhor encontre no nosso coração um solo fértil, para poder, Deus, germinar a sua palavra ao ser semeada, e que ela possa, Deus, frutificar abundantemente, a 30, a 60, a 100 por um. Nós pedimos a Ti, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. E a igreja diz? Amém. Pode se assentar, meu querido irmão, minha preciosa irmã. Irmãos, tão maravilhoso nós estarmos aqui nessa noite, celebrando o Senhor. E eu queria compartilhar essa palavra que Deus colocou ao meu coração, fruto de um tempo de devoção ao Senhor, um tempo que eu estava ouvindo ao Pai, e o Senhor falou tanto, e eu senti muito de nós compartilharmos, propositadamente também aqui no aniversário do pastor Luiz. Filemão, ele era um grande amigo do apóstolo Paulo, e eu creio que o Senhor vai falar ao seu coração poderosamente. Interessante, irmãos, que a carta a Filemão, escrita pelo apóstolo Paulo, é fruto de um momento em que ele estava na prisão. E é tão interessante que não são as circunstâncias que determinam a nossa vida, porque Paulo estava aprisionado, como tantas vezes ele foi aprisionado, e essa carta ela foi escrita fruto desse tempo que ele teve na prisão. É uma das menores, se não a menor carta do apóstolo Paulo. Ele estava justamente preso em Roma. E é interessante que a carta a Filemão é a única carta do Novo Testamento escrita pelo apóstolo Paulo, onde a ressurreição e a morte de Jesus não estão explicitamente constadas nessa carta, porque existem verdades aqui que o próprio Paulo quer expressar e que nós vamos falar daqui a pouco. Para iniciar, a pergunta que nós devemos fazer é: quem era Filemão? Porque essa carta foi direcionada diretamente a Filemão. Filemão, irmãos, ele era um romano, muito rico, muito bem sucedido, e que provavelmente morava na cidade de Colossos.
E ele teve uma experiência com o apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo pregou em Éfeso. E a partir dessa experiência, foi aberta uma igreja na casa de Filemon. E quem era até então o líder desse momento ali em Colossos, era o irmão Epáfras. Paulo fala várias vezes desse irmão nas suas cartas. E Filemon então ele se torna um líder dessa igreja que se reunia na sua casa. E como patriarca romano, né, como patriarca doméstico, ele tinha muitos escravos. E a carta é direcionada porque um escravo dele, chamado Onésimo, fugiu de sua casa. E ele sai provavelmente então de Colossos e chega até Roma. E lá em Roma, ele provavelmente é preso. E ele chega na cela onde Paulo está. E Paulo tem a oportunidade de pregar o evangelho para Onésimo. E é interessante porque essa carta vem justamente desse contexto. Onésimo, que era escravo de Filemon, se converte ao evangelho. Ele praticou algum ato contra o seu senhor, contra Filemon, que a Bíblia e nem os registros históricos descrevem. Possivelmente ele pode ter roubado algo de Filemon, ou ter traído Filemon em alguma situação. Mas essas circunstâncias levaram ele justamente para Roma, e lá em Roma, ele chega até a cadeia, e Paulo tem a oportunidade de evangelizá-lo. Esse é o contexto da carta de Filemon, porque agora Paulo precisa enviar Onésimo novamente para a cidade dele, a cidade do seu senhor, e Filemon precisa recebê-lo, e Paulo então começa agora a sua carta, com essa missão, dizendo: Filemon, olha, eu preciso te enviar Onésimo, mas eu preciso te explicar algumas coisas, e eu creio que o Senhor vai falar conosco poderosamente através dessa carta. Acompanhe comigo o versículo de número 4. A Bíblia diz: sempre dou graças a meu Deus por você em minhas orações. E eu tiro daqui, irmãos, já uma grande lição, que são as ações de graças. Hoje nós estamos num dia tão especial, que é o dia do aniversário do pastor Luiz. Você já orou dando graças ao Senhor pela vida do seu pastor? Porque é uma grande oportunidade de você expressar essa oração ao Senhor nessa noite, pela vida do seu pastor. E Paulo inicia justamente a sua carta agradecendo a vida de Filemon, dizendo assim: sempre dou graças a meu Deus por você em minhas orações. Irmãos, perceba que o apóstolo Paulo, a partir desse contexto, ele demonstra que ele possuía uma cultura de oração, porque ele diz assim: sempre eu dou graças a Deus pela sua vida através das minhas orações. Então a oração era algo contínuo na vida do apóstolo Paulo. E Paulo aqui apresenta para nós uma espécie de oração, que é a oração com ações de graça. E o que seria uma oração com ações de graça? Próxima do louvor e geralmente associada a ele, a oração de ação de graças é um pouquinho diferente do louvor. Se o louvor, como aqui nós fizemos através da equipe que ministrou ao Senhor, o louvor é louvar ao Senhor pelo que Ele é. Já a ação de graças é agradecer por aquilo que Ele faz. Deus tem feito na sua vida alguma coisa, irmãos? Nós temos motivos de fazer orações, não de petição, mas orações de ações de graças ao Senhor? E Paulo está dizendo que a vida de Filemon era um motivo de ele agradecer ao Senhor. E nós temos a oportunidade, irmãos, todos os dias de agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. A palavra do Senhor diz em Hebreus que era importante que nós, como igreja, sempre orássemos agradecendo ao Senhor pela nossa liderança. E nós podemos orar hoje, faremos isso mais uma vez, talvez aqui no final, pela vida do pastor Luiz também. Então nós podemos render graças, agradecendo o Senhor ou reconhecendo Ele em todos os nossos caminhos. E há quem diga, irmãos, que oração é uma arma de guerra. Mas quando nós olhamos Efésios, sobretudo o capítulo 6, a partir do versículo 13, lá, que fala da armadura de Deus, nós não vemos a oração ali como uma arma de guerra.
Porque em verdade, irmãos, a oração não é uma arma de guerra. A oração é o campo de batalha do homem e da mulher que foi restaurado, transformado pelo Espírito Santo, que conheceu a glória do Senhor. Amém, irmãos? Esses dias eu falava com Deus e falava: Senhor, eu quero ser usado. E eu senti o Espírito Santo falando comigo: compareça mais no campo de batalha. Porque o campo de batalha do crente, irmãos, é a oração. Por isso que você sente tanta dificuldade em manter uma vida de oração. Porque o diabo vai criar distrações, o diabo vai te ocupar, ele vai trazer tantas situações que te impeçam de orar. Porque ele sabe que a oração é o campo de batalha. E quando um homem de Deus, uma mulher de Deus, entram no campo de batalha, revestidos da armadura do Senhor, os decretos de Deus que já foram liberados dos céus, se cumprem sobre a nossa vida. Amém, irmãos? Então veja, nós temos dado graças por alguma coisa? Pelo que você tem dado graças? Você tem motivos para agradecer? Porque às vezes a gente acha que a oração necessariamente é aquela oração de guerra, aquela oração petitória, onde nós estamos falando, declarando, rogando ao Senhor, pedindo para Ele fazer. Mas nós precisamos ter uma cultura, irmãos, de gratidão no nosso coração. E o apóstolo Paulo nos ensina a partir desse contexto. Só faz orações com ações de graças quem é de fato grato. E muitos já dizem que a gratidão é a memória do coração. Só que veja, irmãos, sermos gratos não quer dizer que nós temos uma dívida com alguém, porque a gratidão sempre vai nos libertar. A gratidão, ela não vai nos dominar, ela não vai nos subjugar, porque uma pessoa grata é uma pessoa que sabe que ela é liberta, ela não deve nada. O que ela precisa é expressar a sua gratidão. E o apóstolo Paulo prossegue no versículo de número 5: pois ouço com frequência de sua fé no Senhor Jesus. Ele está falando de Filemão, e de seu amor por todo o povo santo. Veja, irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo que lá em Roma, muito distante de Colossos, ele ouvia com frequência acerca da fé que Filemão tinha no Senhor Jesus, e mais, também ouvia do amor que Filemão tinha pelo povo santo. E aqui eu extraio alguns ensinamentos para nós como igreja. O primeiro ensinamento que eu extraio daqui é que a nossa fé, ela precisa ser testemunhada. A fé, irmãos, ela precisa ser testemunhada não apenas de forma direta por nós, no nosso dia a dia, mas também ser expressada de forma indireta, por aqueles que nos veem, por aqueles que observam a maneira como nós nos comportamos. A fé de Filemão era tão testemunhada, irmãos, pelas pessoas do seu convívio, que as notícias acerca da fé dele chegaram até Paulo lá em Roma. E a minha pergunta é: a sua fé tem ultrapassado os limites do seu quarto? A sua fé tem ultrapassado os limites da sua casa? A sua fé tem ultrapassado os limites do seu trabalho? Porque nós somos chamados, irmãos, a testemunhar da nossa fé em todos os momentos. Por isso que o apóstolo Pedro vai dizer para nós que nós precisamos sempre estar diligentes para dar razão da nossa fé a todos aqueles que nos indagam. Se alguém te indagar, se alguém te provocar acerca da sua fé, você tem um discurso consistente, coerente, para poder manifestar a glória de Deus, dizer o que Ele tem feito em você e através de você? Porque a vida de Filemão, irmãos, ela testemunhava, a vida de Filemão testificava. E eu fico muito feliz, irmãos, porque eu tenho a oportunidade, nós temos como amigos do pastor Luiz, da pastora Aline, de ver em todo o tempo a fé que os seus pastores possuem. A fé de querer que o reino de Deus avance dia após dia sobre Lavras, conquiste as famílias, conquiste os corações, transforme os casamentos, que filhos sejam tocados pelo poder de Deus.
porque a nossa fé precisa ser testemunhada. Precisamos ter uma fé que chama à existência as coisas que não existem como se já existissem. Romanos capítulo 4 é um capítulo tão tremendo, irmãos, e a Bíblia diz que Abraão chamava à existência as coisas que não existem, dando glórias a Deus, mesmo na adversidade, mesmo na oposição, sendo portador de uma promessa de que através da vida dele, uma geração, uma descendência seria constituída. Mas veja, ele era velho, sua esposa já era estéril, não tinha condição de ter filhos, mas a Bíblia diz que Abraão alcançou a promessa dando glórias a Deus. E você tem oportunidade de dar glórias a Deus em todas as circunstâncias, em todos os momentos, glorificando e testemunhando a fé que o Senhor está trabalhando na sua vida. A Bíblia diz, irmãos, que a fé fala. O apóstolo Paulo diz: cri, por isso falei. A nossa fé precisa ser testemunhada, irmãos. E olha, de fato, eu vejo na vida do pastor Luiz, em especial, esse anseio, porque em todas as oportunidades que nós temos, ele manifesta a sua fé, ele fala da sua fé, ele testifica realmente da sua fé. Você precisa também ser um portador dessa fé. Como o apóstolo Paulo diz: cri, por isso falei. As nossas confissões de fé demarcam os limites da ação de Deus sobre a nossa vida. O que tem saído dos seus lábios, o que tem saído da sua boca, o que tem passado pelos seus pensamentos, o que tem atravessado o seu coração. Irmãos, as nossas confissões de fé vão demarcar os limites da ação de Deus. Por isso eu estou declarando sobre esta igreja, porque eu vejo o coração dos seus líderes, eu vejo o coração dos pastores dessa igreja, de querer alcançar realmente Lavras, e Lavras vai ser alcançada para a glória de Jesus, irmãos, porque nós estamos profetizando, nós estamos chamando a existência, nós estamos declarando, a nossa fé está sendo expressada, e você faz parte disso. Você tem o privilégio de ser usado para a obra de Deus, para a glória do Senhor, para aquilo que Ele está fazendo nesse tempo, em nome de Jesus. Mas não fica por aí, irmãos, porque a vida de Filemão também expressava-se através do amor pelos santos. E aqui eu extraio um outro princípio, que é o amor pelo próximo. Irmãos, Filemão verdadeiramente tinha se convertido a Jesus. A sua vida testificava essa mudança, de tal modo que uma igreja nasceu dentro da casa de Filemão. Um homem rico, um homem abastado, que tinha suficiência em todas as coisas, mas que compreendeu que apesar do mundo oferecer tantas coisas, o único que poderia saciar a sede do seu coração era o Senhor Jesus. O seu amor não estava nas riquezas, o seu amor não estava nas suas posses, o seu amor não estava na sua posição social. A certeza que ele sabia é de que o Senhor Jesus era o único que poderia satisfazer as necessidades do seu coração. Irmãos, por isso que a fé, ela nos leva a amar. Na verdade, o apóstolo Paulo vai dizer que a fé, ela sempre opera através do amor. Abra comigo a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5, versículo 6. Gálatas 5, 6, eu estou lendo pela NVT, tá, irmãos? Me perdoa aí que eu não mencionei, mas eu estou usando a NVT, a nova versão transformadora. A palavra do Senhor diz em Gálatas 5, 6: pois em Cristo Jesus não há benefício algum em ser ou não circuncidado. O que importa é a fé que se expressa pelo amor. Irmãos, a fé, ela anda de mãos dadas com o amor. Sem amor, irmãos, não há fé. Nós não estamos falando do amor falsificado, do amor insincero, mas do amor genuíno, do amor verdadeiro, do amor daquele que ama, mas quando é necessário confrontar, confronta, do amor que incentiva, mas no momento que é necessário você chamar a atenção, você chama também a atenção. Não é esse amor que o mundo prega, de nós aceitarmos de goela abaixo tudo o que ele deseja. Por isso que o Senhor Jesus diz lá em João capítulo 17, que Ele não rogava para que o Pai nos tirasse desse mundo,
mas que através do seu poder em nós, nós vencêssemos as situações. Mas isso não quer dizer, irmãos, que nós devemos tomar a forma do mundo, de forma alguma. O amor, ele fala a verdade, o amor confronta. Se você está sempre atrás de pessoas que concordam com os seus desejos, que concordam com as suas vontades, desconfie do amor dessa pessoa, porque a pessoa que te ama, ela vai te incentivar quando é necessário, mas ela vai te confrontar, ela vai demonstrar para você que o caminho que você está trilhando é um caminho de morte. Por isso que o rei Salomão vai dizer para nós em Provérbios, que o amor encoberto, ele não vai ter grandes repercussões, mas o amigo que fere lealmente, esse é digno realmente. E é isso que nós observamos através da vida de Filemão. A ode de 1 Coríntios, por exemplo, 13, ela revela o que é o amor, porque o amor, ele não perde a fé, está lá em 1 Coríntios 13, 7. O amor, ele vai durar para todo sempre, está lá em 1 Coríntios 13, 8. Tiago, o apóstolo Tiago, meio-irmão de Jesus, no capítulo de número 2, entre os versículos 14 e 18, vai dizer que o amor é a fé em ação. Irmãos, o seu amor precisa ser expressado. Por isso que o apóstolo Pedro diz: não amemos de palavras, nós precisamos amar com ações. Nós não podemos nos importar com os mais necessitados apenas no Natal e no Réveillon, irmãos. Nós como igreja precisamos nos importar com os necessitados todos os meses, todos os dias, todas as semanas, porque eles não precisam apenas de expressão de amor da igreja no Natal, eles precisam no mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Porque aquele que ama, irmãos, seu amor vai ser expressado em ações, e isso vai demonstrar uma fé ativa, uma fé verdadeira. Versículo de número 6 de Filemão 1 vai dizer para nós o seguinte: oro para que você ponha em prática a comunhão que vem da fé, à medida que entender e experimentar todas as coisas boas que temos em Cristo. Quais lições nós podemos extrair desse versículo, irmãos? Primeira delas é a comunhão que procede da fé. A fé, além de nos fazer mover em amor, ela também nos leva a ter comunhão. A fé, além de nos mover em amor, ela também vai nos levar a ter comunhão. E o que é a comunhão que procede da fé? Porque nem todas as comunhões procedem da fé. Salmo de número 1 vai dizer para nós que nós não podemos nos assentar à roda dos escarnecedores. Na roda dos escarnecedores também há comunhão, mas o que o apóstolo Paulo está dizendo para Filemão é que ele precisava ter a comunhão que procede da fé. E o que é esta comunhão que procede da fé? A palavra que o apóstolo Paulo usa nesse versículo para comunhão é koinonia. E o que significa koinonia, irmãos? Koinonia significa parceria, compartilhamento, participação mútua. É quando duas ou mais pessoas recebem algo juntos e eles compartilham daquilo, se tornando parceiros. A fidelidade, a fé, irmãos, em Jesus, ela reconhece que todos os seus seguidores são parceiros iguais. Não há nenhum de nós aqui, irmãos, maior ou menor. A Bíblia vai dizer para nós em Romanos que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós estamos nivelados, todos nós somos carecedores da glória de Deus. Mas, apesar de nós reconhecermos que somos seguidores, parceiros iguais, nós sabemos que há a possibilidade de nós compartilharmos o dom da graça de Deus, porque a Bíblia diz para nós que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a graça revelada através de Jesus. Amém, irmãos? Quantos foram alcançados pela graça do Senhor Jesus? A graça do Senhor Jesus é o que nós precisamos compartilhar.
É de nós compreendermos na nossa comunidade, no meio dos nossos irmãos, que não há pessoas maiores ou menores. Todos nós estamos nivelados, todos nós estamos no mesmo patamar, somos carecedores, somos dependentes, somos necessitados, mas nós temos agora a oportunidade de expressar, de compartilhar a graça de Deus, e você é um agente de Deus para compartilhar a graça, o amor, a verdade do Evangelho, que traz transformação, que traz mudança, que traz libertação, que opera o impossível, porque ao homem pode parecer impossível, mas não há impossíveis para Deus, amém, irmãos? Você é um agente para compartilhar o dom da graça de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, irmãos, ele vai dizer para nós claramente através da carta de Filemão, que a koinonia não é um mero conceito, mas a koinonia é aquilo que nós levamos para os nossos relacionamentos. E eu fico tão feliz, irmãos, de nós podermos participar de uma igreja que preza os relacionamentos. Porque a igreja do Senhor Jesus, ela não pode se reunir apenas no domingo. A igreja do Senhor Jesus, ela não pode se reunir apenas no sábado. Ela não pode se reunir em um culto ministerial. Nós como igreja precisamos nos relacionar todos os dias, todos os momentos. Por isso que os grupos vidas, por isso que as células são um grande instrumento de Deus, para nós compartilharmos em todo o tempo dessa graça, incentivando uns aos outros. Enquanto no culto nós não temos oportunidade de conhecer as pessoas, numa célula, num grupo vida, você pode dizer qual é o seu nome, você pode expressar a sua necessidade, você pode compartilhar as suas tristezas, você pode dizer aquilo que você está vivendo. E ali num pequeno grupo, na intimidade, na comunhão, na unidade, nós podemos juntos orar uns pelos outros, nós podemos compartilhar o amor do Senhor, dizer: olha, Deus fez na minha vida e Ele é fiel para fazer na sua vida também. Nós vamos orar juntos, nós vamos caminhar juntos, nós vamos trilhar essa trilha, nós vamos uma segunda milha, nós vamos fazer aquilo que é necessário, e a igreja vai alcançando, a igreja vai compartilhando, a igreja vai expressando o que é a verdadeira comunhão que procede da fé. Isso é koinonia. Isso é verdadeiramente koinonia. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer para Filemão que ele precisava expressar isso, porque agora ele não poderia mais receber Onésimo, que era seu escravo, na condição de escravo. Você depois vai ter a oportunidade de ler a carta de Filemão inteira, ela é bem pequenininha, e leia a carta inteira, e você vai perceber que logo após, Paulo vai dizer para Filemão: Filemão, eu não envio mais Onésimo como escravo, eu envio ele como um co-igual. Eu envio ele agora como um irmão em Cristo Jesus. E apesar de você ser o senhor dele, apesar de ele ser o seu escravo, apesar de ele ter te traído, apesar de ele ter cometido essa falha com você, você vai recebê-lo como um co-igual, como um irmão em Cristo Jesus, pertencente à família de Deus. Irmãos, viver esse conceito, viver esse patamar, viver isso é a verdade do Evangelho, porque o Evangelho ele vai tratar ao mesmo tempo de reconciliação, mas também vai tratar de comunhão, de koinonia. Todos nós somos iguais perante Deus, partilhando das mesmas necessidades, inclusive de perdão. Nós necessitamos de perdão, irmãos, e assim como nós necessitamos do perdão de Deus, nós não podemos oferecer uma graça menor àquela que nós recebemos. Nós também devemos expressar perdão uns aos outros. E é assim que nós vamos viver em comunhão. A comunhão que procede da fé. Mas não para por aí, irmãos. O que nós percebemos também, além disso, é que Paulo fala que a experiência em Deus trará entendimento e também experiência. A vivência em Deus, ela traz entendimento, ela traz experiência. Veja, a fé não é um salto no vazio. A fé não é um salto no escuro, irmãos. A fé, ela não é sinônimo de inconsequência. Porque a fé, em verdade, irmãos, a fé bíblica, a fé que procede das Escrituras, não é o que você julga, não é aquilo que você acredita, mas é aquilo que a palavra diz. A fé bíblica. A fé, irmãos, ela é o substrato para a ação divina
que procede do céu sobre a terra. É pela fé que nós recebemos a graça de Deus. A vida com Deus, irmãos, ela vai gerar sempre entendimento e experiência. A vida com Deus, ela vai gerar entendimento. Você vai compreender as verdades. Você vai compreender, irmãos, coisas que você não compreendia até então. E isso vai te capacitar para viver coisas maiores, coisas mais sublimes, coisas mais intensas, coisas mais profundas. Porque o Evangelho, irmãos, está aqui para nos preparar como pessoas, a fim de nós alcançarmos a maturidade. Deus quer encontrar uma igreja madura. Deus quer encontrar homens e mulheres maduros, completos, íntegros, em nada deficientes. E isso é fruto, irmãos, de entendimento. Isso é fruto de experiência. Porque entendimento espiritual é muito diferente de entendimento humano. 1 Coríntios, capítulo de número 1, versos 20 a 21, vai dizer para nós que a sabedoria de Deus, irmãos, é loucura para o homem natural. Os homens naturais, as pessoas que ainda não experimentaram o poder do Evangelho, que não tiveram seus olhos iluminados, que ainda andam cegos, ainda andam errantes, eles não compreendem as verdades espirituais, porque ainda são carnais, ainda são naturais. Mas a sabedoria de Deus, irmãos, ela sempre será loucura para o homem natural. Quando, irmãos, que um homem normal vai entender que é dando, é abrindo mão, é renunciando, que você vai receber. Quando em qualquer circunstância, uma pessoa vai dizer que ela vai multiplicar as suas riquezas dando, porque o apóstolo Paulo vai dizer para nós, Lucas, relatando em Atos, vai dizer que é melhor dar do que? Irmãos, é melhor dar. Qual que é melhor, irmãos? Receber. Mas aquele que teve os seus olhos abertos, aquele que teve iluminados os olhos do seu coração, compreende que quando ele compartilha do que ele vive, do que ele experimentou, isso é mais proveitoso para ele, do que necessariamente para o outro. Quantos que experimentam, participam do encontro, e nós já lideramos encontros já há mais 18, 20 anos. Quantos dizem para nós: Robson, como é bom ser servo no encontro, porque a gente recebe mais do que como encontrista. Verdade, irmãos, porque há uma verdade espiritual por detrás disso, porque é melhor dar do que receber. É melhor dar do que receber. E o Filemão, irmãos, compreendia isso, porque ele já tinha experiência, ele já tinha entendimento. Veja, são as experiências que nos fortalecem para prosseguir. Sabe, eu preguei há pouco tempo atrás na nossa igreja, lá em Campo Belo, que é muito maravilhoso, irmãos, nós temos experiências místicas. E aí, místicas, não estou falando de misticismo, mas de termos experiências sobrenaturais. Mas eu pergunto para você: você tem experiências sobrenaturais todos os dias? Então, irmãos, vejam, nós precisamos compreender que as experiências, elas podem ser extraordinárias, milagrosas, poderosas, mas nós precisamos também entender as experiências do dia a dia, do cotidiano. Você já parou para contemplar? Porque contemplar, irmãos, é uma expressão de adoração a Deus. Eu me recordo quando o Senhor estava falando isso comigo, e eu cheguei na casa dos meus pais, e aí o meu sobrinho, filho da Daiane, o Pedro, ele correu e ele deu aquele abraço no meu pai, no Dodô dele, e deu aquele abraço tão apertado, e eu estava tão assim, conexão, acho que aquele momento com Deus, Deus ministrando ao meu coração. Irmãos, quando eu contemplei um neto abraçando o seu avô, expressando aquele amor, Deus falou comigo: eu estou nisso, isso é fruto das minhas mãos, isso é fruto da minha obra. O apóstolo Paulo em Romanos vai dizer que a natureza, que o mundo expressa a glória de Deus.
numa vida corrida como nós temos vivido, onde nós, até a Brené Brown, ela vai criticar isso, dizendo que nós enchemos a boca para dizer que a nossa vida está corrida, porque isso é um malefício da pós-modernidade, mas isso não deveria ser assim. Mas numa vida corrida que nós temos hoje, será que nós temos tido a oportunidade de parar e contemplar? Contemplar um tempo com os filhos, os avós contemplando o tempo com os netos, contemplando a manifestação da natureza, a obra de Deus, contemplando o dia a dia. Tem um livro que tem chamado muito a atenção dos cristãos, chama-se A Liturgia do Ordinário, e é tão importante porque, e aí é uma mulher que escreve esse livro, e ela falando das experiências que ela tem com Deus lavando a louça, porque ali também é um momento de ter experiência com Deus, e que vai transformá-la tanto como aquela experiência espiritual, de manifestação do dom do Espírito Santo, da oração em línguas, de cair no poder de Deus. Aquilo ali também é tão poderoso quanto essas coisas. Então nós precisamos nos atentar para isso. Contemplar também é uma experiência. Agora, o apóstolo Paulo vai dizer ao final desse versículo, instruindo Filemão, que Cristo, Ele é o epicentro de tudo. Tudo, irmãos, converge em Cristo. A nossa vida precisa convergir e entender que o vórtice central de tudo que fazemos ou que deixamos de fazer é em razão do próprio Senhor Jesus, porque Cristo, Ele é o ápice da sublime obra de Deus. O autor de Hebreus, no capítulo 12, diz que nós devemos manter os nossos olhos fitados em Cristo, autor e consumador da nossa fé. O apóstolo Paulo vai dizer para nós em Gálatas que em Cristo habita o pleroma, a plenitude de Deus, porque Deus fez com que em Cristo Jesus convergisse todas as coisas da terra, porque Jesus, Ele é a expressão da glória de Deus. Quando nós contemplamos Jesus, quando nós temos a experiência com Jesus, nós estamos contemplando o próprio Deus. Por isso que temos, irmãos, uma vida de devoção, uma vida de entendimento, uma vida de experiência com a palavra de Deus, é o que é mais significativo. Nós precisamos ter experiência com a palavra de Deus, porque o Verbo se encarnou, Ele se fez carne, Ele habitou o nosso meio, e Ele expressa quem Deus é. Se o seu entendimento e suas experiências não têm feito você mais próximo e semelhante a Cristo, questione-se. Se entendimento e experiências não o têm transformado, e isso não tem afetado a sua vida diária, a sua vida cotidiana, consulte sua bússola, trace uma nova rota, não permaneça como você está. A experiência que o jovem rico teve com Jesus, relatada ali em Marcos, mostra isso, porque só Deus, irmãos, Ele é bom. Só em Cristo há as verdadeiras coisas boas. Em Cristo, só em Cristo há as verdadeiras coisas boas. Por isso que nós precisamos ter essa experiência, crescer em entendimento. E para encerrar, irmãos, o versículo de número 7 vai dizer para nós, o apóstolo Paulo instruindo Filemão, e hoje podendo também nos ensinar como igreja. Diz o apóstolo Paulo para Filemão: seu amor, meu irmão, tem me dado muita alegria e conforto, pois sua bondade tem revigorado o coração do povo santo. E isso, irmãos, me faz refletir sobre o poder do nosso testemunho. A vida de Filemão dava a Paulo alegria e conforto. Filemão, ele era uma espécie de amigo, mesmo que naquele momento a igreja estava sendo muito perseguida, naquele momento a igreja ela estava sendo muito afligida, mas Filemão, ele se mostra firme,
convicto no seu testemunho. Filemão é um exemplo claro, irmãos, de amigos. Porque amigo é a pessoa que está ao seu lado, não importa a situação que você esteja vivendo. Amigo é o que ama em todo tempo. Amigo é o que confronta em particular, mas defende em público. Amigo é o que se aproxima não para oferir vantagens, mas para oferecer ajuda quando é necessário. Porque a nossa vida, irmãos, ela fala. O nosso testemunho fala. E a sua vida, o que ela tem falado. O que nós, como cristãos, temos expressado para o mundo. Porque, irmãos, a nossa vida como cristão é comparada como sal. Nós só verificamos a ausência ou excesso de sal. Porque se a comida está bem temperada, irmãos, ok, mas se está faltando sal, as pessoas reclamam. Se está com excesso de sal, as pessoas reclamam. Então, irmãos, nós precisamos fazer a diferença, ainda que a nossa diferença não seja notada. A nossa vida fala, e o testemunho da vida de Filemão falava, ao ponto de Paulo escrever essa carta elogiando o testemunho dele. E veja, Paulo não estava todos os dias com Filemão. Talvez Paulo teve uma única oportunidade com Filemão, presencialmente. Todas as demais notícias ele ouviu de outros, que chegou então aos ouvidos do apóstolo Paulo. Veja, irmãos, as experiências e o entendimento da vida de Deus em Filemão, elas estavam evidentes, de modo que a bondade dele revigorava o coração dos santos, da comunidade em que ele estava inserido. Na comunidade em que você está inserido, a Valley Church, no GV em que você está inserido, no ministério ao qual você faz parte, você tem revigorado a vida dos irmãos? Ou você tem sido a lixa que Deus tem usado para tratar e trabalhar aqueles que estão próximos? Eu oro, irmãos, para que eu seja sempre, usado por Deus para abençoar, Mas às vezes a gente é usado para provar a vida dos irmãos, Mas veja, a vida de Filemão, ela revigorava o coração dos santos. E nós, como igreja hoje, temos esse ensinamento da vida do apóstolo Paulo para aplicarmos no nosso dia a dia, para aplicarmos na nossa vida, em nome de Jesus. Por isso eu queria convidar você a ficar de pé e nós podermos orar a respeito dessa palavra, de podermos refletir, de podermos observar e compreender a partir de nós o que o Senhor está ministrando aos nossos corações, ao nosso coração, o que o Senhor tem falado para que os nossos ouvidos ouçam, aquilo que o Senhor quer operar nesses dias, nesse momento. Por isso que o clamor de Apocalipse é: aquele que tem ouvidos, ouça. Nós não estamos discutindo capacidade auditiva, física. Ninguém estava duvidando que os ouvintes, os ouvidos daqueles que estavam chegando às palavras do Apocalipse, estavam comprometidos com uma deficiência física. Não. Quem tem ouvidos, ouça, significa quem vai dar ouvidos e se inclinar, quem vai abrir mão das suas próprias razões, dos seus próprios argumentos, e vai dizer: Senhor, é o Senhor que está falando, é o Senhor que quer transformar a minha vida,
é o Senhor quem quer operar através de mim. Por isso eu queria que você então reclinasse a sua cabeça e nós fechássemos os nossos olhos e pudéssemos orar enquanto o ministério vai adorar com essa canção. Não queria que você cantasse, mas que você utilizasse esses minutos, esses momentos agora, para que o Espírito Santo continuasse falando ao seu coração e dizendo: Senhor, eu quero sair daqui nessa noite com decisões. Eu quero sair dessa noite com propostas que vão transformar a minha vida, que não vão ficar em palavras, mas que vão transformar o meu dia a dia, vão afetar o meu cotidiano, a minha história, em nome de Jesus. Esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde Deus não me influencia. Minha fé é fortalecida. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. 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 Tu és tudo que eu preciso. Se és tudo que eu preciso. Tu és tudo que eu preciso. Se és tudo que eu preciso. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, porque nós temos a oportunidade de expressar seu amor, a sua verdade, a sua vida. Que nós, ó Deus, assim como Filemão, possamos testemunhar e testificar, Senhor, através da nossa vida. Que a nossa vida fale, Deus. Que a nossa fé seja expressada através do amor pelos irmãos, através dos irmãos, onde estivermos. Que a nossa fé ultrapasse, Deus, as barreiras do nosso quarto, da nossa casa, do nosso trabalho. Que ela não se limite, Deus, Pai, ao lugar privado, mas que o lugar público seja afetado por nós. Que tenhamos experiências, que sejamos transformados, ó Deus, pela revelação do Senhor, cada vez mais com entendimento. Que as experiências nos deem cada vez mais, ó Deus, perseverança para prosseguir, para não desistirmos. Ó Deus, como a palavra do Senhor diz em Hebreus,
Ó Deus, nós não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que avançam, daqueles que alcançam as promessas, daqueles que superam, Deus, os obstáculos, daqueles que vencem as adversidades. Que o Senhor sempre seja expressado através da nossa vida, para a glória e para o louvor do Teu nome, é o que nós oramos, em nome de Jesus. E aqueles que concordam, vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia, aleluia. Mestre, você é um amigo fiel, e eu amo a sua vida. Eu me sinto todas as vezes encorajado através do seu testemunho para a glória de Jesus. Amém?